Rio Jordão, essa geração que observou tantos milagres, tantas maravilhas, uma geração que venceu e tomou a cidade de Jericó e tantas outras. O que me chama a atenção é a força e a expressão desse versículo, que diz que o povo que serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Enquanto Josué estava vivo, o povo estava servindo ao Senhor. E também todos os dias dos anciãos que prolongaram os dias depois de Josué. Então aquela geração serviu ao Senhor, a geração da época de Josué, a geração da época dos anciãos após Josué. Eles serviram ao Senhor, eles adoraram a Deus, eles fizeram a vontade de Deus, cultuaram somente o Deus, cultuaram somente o Senhor que fez os céus e a terra, cultuaram somente o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles lembravam dos feitos que Deus havia feito, ainda que talvez muito criança, na época de Moisés, ou pelo menos Josué levou esta geração a servir ao Senhor. E eles foram fiéis ao Senhor todos os dias, enquanto Josué estava vivo, enquanto os anciãos estavam vivos, aquele povo serviu ao Senhor. Agora, o que me chama a atenção é o versículo de número 10, versículo de número 7, diz que toda aquela geração, todo aquele povo serviu ao Senhor. O versículo de número 10 diz que aquela geração morreu, que aquele povo morreu. Que geração, que povo? O povo da época de Josué, o povo da época dos anciãos que serviam ao Senhor. Toda aquela congregação, diz aí, foi também congregada ou morta toda aquela geração aos seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco os milagres, as obras que Deus fizera a Israel. O que eu penso neste versículo, que me preocupa neste versículo, é que o versículo 7 diz que aquela geração servia ao Senhor, que aquela geração foi fiel ao Senhor, que aquela geração esteve na presença do Senhor. Mas no versículo número 10 diz que a mesma geração que foi fiel ao Senhor, ela morreu. Porque a vida é assim, né? O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Aquela geração que serviu ao Senhor, que estava adorando a Deus, ela morreu. Agora, o que chama a atenção, que me preocupa, é que levantou claramente uma outra geração depois daquela geração de Josué, que não conhecia o Senhor, que não servia ao Senhor. Número 1 diz que não conhecia o Senhor, e número 2, não conhecia também os milagres que Deus havia feito no meio de Israel. E eu começo, quando eu leio esses dois versículos, parece que é um paradoxo, e eu começo a pensar, eu começo a raciocinar e dizer: por que aquela geração servia ao Senhor? E porque a geração que serviu ao Senhor morreu. A geração que não servia ao Senhor era filhos daquela geração que servia a Deus. E eu começo a perguntar e a dizer: por que a geração que servia ao Senhor morreu, e a geração dos seus filhos se levantou e não conhecia a Deus, e nem tampouco os milagres que Deus havia feito em Israel? E eu começo a perguntar, e eu começo a preocupar com isso, irmãos, porque não basta ser simplesmente crentes, não basta ser simplesmente bons obreiros, bons irmãos, bons crentes, uma vez que nós não conseguimos deixar um legado para a próxima geração que há de vir, para a próxima geração que está vindo. O povo servia ao Senhor, cultuava a Deus, não servia a ídolo algum, mas no entanto eles falharam no sentido de ensinar a geração posterior que eles também deveriam servir ao Senhor. Eles falharam no sentido de ensinar a geração que estava vindo, a geração que estava crescendo, que não somente vale a pena estar na sombra de alguém, mas que cada um, que aquele povo também deveria ter também a sua própria experiência com o Senhor. E eu começo a analisar aqui, irmãos, e eu começo a pensar em dois tipos de pessoas, e em dois grupos de pessoas que nós somos responsáveis diante de Deus, para que essas pessoas, esses grupos de homens e de mulheres,
Senhor, porque nós somos responsáveis pela geração que há de vir, e 2 grupos de pessoas nós somos responsáveis, e eu quero falar de forma bem rápida aqui nessa tarde. Número 1, nós somos responsáveis pela geração que está vindo, e essa geração é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos filhos, são aqueles que nasceram em nosso lar. Não basta ser simplesmente crentes, não basta ser simplesmente obreiros, não basta ser bons obreiros, bons pastores, bons pregadores, bons homens de Deus. Tudo isso é importante, é de muita valia, mas bons homens de Deus também têm que fazer com seus filhos. Sirva ao Senhor, reconheçam Deus que eles sirvam também. Aquela geração estava tudo beleza, quem olhava para aquela geração, que geração abençoada, esse povo serve o Deus de Moisés, o Deus de Josué. O povo morreu, a geração dos seus filhos ficaram aí perdidos, não tinha norte, não tinha âncora, não tinha uma firmeza, porque estava na sombra dos seus pais, estava na sombra dos seus líderes. É muito bom estar à sombra de alguém, mas um dia a sombra passa e nós devemos e temos que estar diante do Senhor e servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Aquela geração falhou, então. E eu pensei aqui algumas coisas aqui só para você analisar alguma coisa comigo. Josué capítulo 24, versículo de número 15. Josué estava falando com aquela geração que estava viva claramente, ou aquela geração que serviu a Deus todos os dias da sua vida. Observe o versículo de número 15. Olha aí. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a principais. Se aos vezes aqui serviram aos vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Agora Josué, ele é mais forte e diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo de número 16. Então respondeu o povo e disse: nunca vos aconteça. Que povo que é esse? A geração da época de Josué. Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos os outros deuses. E assim vai. Josué convoca o povo e diz: olha, vocês escolhem se vocês querem servir a Deus ou não, mas eu vou servir a minha casa também. Aquela geração olha e diz: nós vamos servir também, porque nós estávamos do outro lado do Jordão, nós vimos os milagres que Deus fez, e nós passamos o rio com pés juntos, nós estávamos lá rodeando a cidade de Jericó, e nós vimos que no 7º dia, na 7ª volta, ao ressoar da trombeta, Deus ele faz com que os muros desçam abaixo. Nós vimos que o sol parou, nós vimos que a lua parou também. Nós queremos servir ao Senhor, nunca nós vamos dobrar diante dos outros deuses, nós queremos servir ao Senhor. Que maravilha, que coisa boa, que coisa bonita, que maravilha. Porém, aquela geração morreu, serviu ao Senhor. Estavam ocupados demais com a obra de Deus, que maravilha, mas esqueceram que a melhor e maior obra de Deus é a sua família, são os seus filhos. Observe só, irmãos, ainda em Juízes, capítulo número 12, versículo 10, nós lemos que aquela geração morreu, levantou outra geração que não conhecia o Senhor. Observe só que a geração que morreu conheceu o Senhor e disse lá em Josué: nós nunca vamos dobrar diante dos deuses, nós vamos servir ao Senhor. Mas eles morreram, os seus filhos se levantaram e não conheceram a Deus. Versículo de número 11, Juízes 2 e 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. Observe só, os pais disseram: nós queremos servir ao Senhor. Os filhos então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Os pais foram bons servos de Deus, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após os outros deuses. Os pais disseram: nós não vamos dobrar diante dos nossos joelhos diante dos outros deuses. Mas os filhos foram-se após os outros deuses, dentre os deuses agentes que havia ao redor deles, e encurvaram
curvaram-se a eles e provocaram o Senhor a sua ira. Meus irmãos, que coisa difícil. Eu fico pensando, irmão, é muito bom, eu repito, é muito bom servir a Deus e devemos servir a Deus, mas nós devemos nos preocupar muito com a nossa geração, com aqueles que estão crescendo dentro da nossa casa. Nós devemos servir ao Senhor, mas inculcar nos nossos filhos que eles também devem ter um encontro com o Senhor. Nós devemos ensinar aos nossos filhos que filho de crente não é crentinho, que Deus não tem neto, Deus tem filho, e nós devemos fazer com que a nossa geração, os nossos filhos, também tenham um encontro com o Senhor. Nós vivemos um mundo globalizado, materialista, secularista, e nós preocupamos demais em dar o melhor estudo para o nosso filho, em comprar a melhor roupa para os nossos filhos, em dar a melhor festa para o nosso filho. Nós ocupamos demais, dizemos: o meu filho tem que formar, o meu filho tem que ter uma boa profissão, entendendo? Mas antes de tudo, o meu filho, o nosso filho, tem que conhecer o Senhor, porque conhecendo o Senhor, todas as coisas vão dar certo para a glória de Deus. Maravilha! Aleluia! A gente olha, irmãos, a gente observa e vê que crente bom, mas só que falhou, irmãos, em ensinar a sua família, em servir ao Senhor. O nosso filho conhece de tudo, irmãos. Eles conhecem aquilo que passa no filme, conhecem o nome do ator, da atriz, sabe tudo que vai acontecer, conhece os nomes dos jogadores da seleção brasileira ou do time que ele gosta, mas só que não conhece a palavra de Deus, não conhece o que está escrito em Gênesis, não conhece o que Jesus disse, não conhece a palavra do Senhor. É hora de mudarmos o nosso conceito, de chamar a nossa casa e fazer com que a nossa casa também sirva ao Senhor. Nós somos, irmãos, muitas vezes egoístas. Nós estamos recebendo tudo de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, e a gente olha para nós e fala: que bom, meu ministério está bombando, está tudo dando certo, eu sinto a presença de Deus. Mas só que nós esquecemos daqueles que estão dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, aqueles que comem conosco, que estão à mesa conosco. Nós ensinamos a igreja e não ensinamos o nosso povo, nós ensinamos a igreja e não levamos os nossos filhos a servir ao Senhor. É hora de parar, é hora de chegar para o nosso filho, para a nossa filha, para o nosso povo e dizer: você entende isso, você sabe o que está escrito. Aleluia! Você tem que conhecer a Deus. Maravilha! Nós não podemos falhar, irmão, nós não podemos falhar. Nós recebemos um legado muito grande, irmãos. Aleluia! Nós estamos plantando em uma terra que outro lavrou, e alguém vai colher aquilo que nós estamos plantando e aquilo que nós recebemos, irmãos. Nós não podemos jogar fora, nós não podemos esquecer, não podemos, irmãos, esquecer daquilo que nós aprendemos, mas também não podemos esquecer que tem gente crescendo e uma geração vai vir. A nossa geração está boa, nós estamos bem, mas haverá uma geração crescendo, irmão. E o que será dos obreiros de amanhã, daqui a 10, 15, 20 anos? Quem vai ocupar este microfone? Quem vai estar pregando? Quem vai dirigir esta igreja? Quem vai dirigir as congregações? A responsabilidade é nossa. Nós somos os obreiros de hoje, que estamos formando os obreiros de amanhã. É Deus! De amanhã. Maravilha! Tem que conhecer o Senhor e É Deus Deus! é milagres da parte de Deus. Meus irmãos, você quer dois exemplos dentro disso que eu estou falando? Abra aí, livro de 1 Reis, 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6. Quem achar pode ler aí para a gente. Capítulo 1, versículos 5 e 6. 1 Reis, capítulo 1, versículos 5 e 6. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou dizendo: eu reinarei.
preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, era ele muito formoso de parecer, e sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Nós temos aqui a história de Davi, irmãos, na sua velhice. Davi foi o homem, o maior rei que Israel teve. Não teve rei como Israel teve. Só para você ter uma ideia, a bandeira de Israel tem uma estrela chamada Estrela de Davi. O maior de todos os reis. O homem, irmãos, que governou Israel como ninguém. Mas de tão bom que ele era, de um rei tão atuante que ele era, ele errou e pecou na criação da sua família, na criação dos seus filhos. Perdeu Aminon, perdeu Tamar, perdeu Absalão, na sua velhice, na cama, na hora de descansar, de morrer, Adonias se levanta na rebelião e diz: eu vou reinar. Mas observe só o versículo de número 6 que diz que o seu pai Davi nunca tinha contrariado, nunca tinha dito: Adonias, não faça isso, não faça aquilo. Tudo que o menino queria fazer, ele fez. Meus irmãos, eu já quero aplicar isso aqui, dizer: o nosso povo, os nossos filhos, a nossa geração tem que ter limites, irmãos. Pode ir até aqui, pode ir até ali, mas aqui para frente não pode. Não pode por quê? Porque Deus não agrada. Não pode por quê? Porque o Espírito Santo entristece. Não pode por quê? Porque a palavra de Deus diz que não pode. Meus irmãos, tem que ter limite. Não basta passar a mão na cabeça. Nós erramos muito. Nós temos que criar os nossos filhos na presença de Deus. Eu não sei se haverá outra geração após a nossa, mas eu sei que Jesus está voltando. A nossa família tem que subir, a nossa família tem que ser arrebatada. Tem misericórdia da sua casa, irmão. Tem misericórdia da nossa família, e vamos colocar eles diante da presença do Senhor nosso Deus. Olha um exemplo bom e muito certo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Leia 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 5. Quem lê 2 Timóteo 1, 5? Trazendo a memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo chega para Timóteo, a fé no teu coração, a fé que não é fingida, habitou na tua avó Loide, e a avó Loide certamente ensinou a mãe Eunice, e eu sei que essa fé também habita no teu coração, habita na tua vida. Quem foi Timóteo? Timóteo muito jovem, líder da igreja de Éfeso, um jovem homem de Deus. Paulo muito preocupado com ele, mas dizia: Paulo a Timóteo, eu posso confiar em você, porque você teve berço, você teve alguém que te ensinou os princípios da palavra de Deus. Ensinemos, irmãos, a nossa geração em nome de Jesus. Primeiro grupo de pessoas, nós devemos ensinar os nossos filhos a conhecer a Deus. O segundo grupo de pessoas, que também é tão preocupante e tão valioso como este, são os novos obreiros que estão vindo, a nova geração que está vindo. Deus. As pessoas que estão convertendo agora são cooperadores, diáconos, presbíteros, aqueles que sentam conosco, aqueles que param para nos ouvir. Nós somos responsáveis de levar este grupo de obreiros a servir ao Senhor e a ter uma experiência maravilhosa com Deus. Não é à toa que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Da forma que eu faço, vocês fazem também. Paulo ainda diz a Timóteo: o que de mim você ouviu, confia a homens fiéis, que também sejam idôneos para ensinarem aos outros. Nós estamos vivendo uma geração terrível, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração onde a igreja muitas vezes é caluniada, ou criticada, é mal falada, e alguém olha e diz: não, o povo fala mal da igreja, mas que se deva falar mal da igreja quando nós estamos fazendo a coisa certa. Mas a coisa ruim é quando irmãos fala mal do povo de Deus, fala mal da obra de Deus por alguma coisa que se faz errado.
Maravilha. Porque se não conhecer o Senhor, Maravilha. se houver obreiro que não ora, que não jejua, que não santifica, que não conhece a palavra de Deus, o que será da outra geração que virá ainda no futuro? Tomemos cuidado, irmãos, e aqueles que estão lutando na boa obra, nós que estamos à frente das igrejas e dos obreiros que estão conosco, nós devemos levar os nossos obreiros a ter uma intimidade com o Senhor. Nós culpamos muito a igreja, dizemos a igreja não ora. Nós culpamos muito a igreja e dizemos a igreja não faz isso e não faz aquilo. Mas só que muitas vezes os obreiros, seja ele cooperador a pastor, muitas vezes fica a desejar. Muitas vezes a igreja chega, quer ver o cooperador orando, o cooperador não ora mais. A igreja chega, quer ver o diácono pregando a palavra, o presbítero trazendo um bom alimento, ele não sabe pregar, e a igreja fica ao léu, a igreja está aprendendo mal, porque tem obreiros que não sabem e não conhecem o Deus que eles servem. É Deus. Nós devemos uma geração de obreiros que estão vindo e submisso demais, obreiros que simplesmente, porque tem uma oportunidade, pegam o microfone, pensam que são superiores a tudo e a todos, pensam que não tem pastor que lhe deve alguma satisfação, pensam que ele não tem um ministério que lhe deve prestação de contas, diáconos, cooperadores, presbíteros e muitas vezes até pastores, porque são obreiros, esquece que ele tem obreiros acima dele, que ele deve também prestar contas, pessoas que saem para pregar e de repente o pastor nem sabe onde está, na hora que fica sabendo, o obreiro fulano de tal foi pregar em tal congregação e não falou para ninguém, o irmão fulano de tal saiu, foi pregar em tal lugar e todo mundo sabe, menos o pastor. Nós vivemos uma geração insubmissa, uma geração que não sabe chegar diante do seu pastor e dizer: pastor, o que o Senhor acha disso? Pastor, o que o Senhor acha disso? O que o Senhor me orienta? Qual é a dica que o Senhor me dá? Pastor, ore por mim, porque eu vou viajar. Irmão, ore por mim, porque eu vou sair. Pastor, alguém me chamou para ir pregar, alguém me chamou para ir entrar em congregação. O que o Senhor acha? Quando o pastor fica sabendo, é por boca de outras pessoas. Mas eu te aconselho nessa oportunidade, você que está começando agora, eu lhe dou um conselho nesta tarde: seja submisso, tenha a bênção do obreiro, conheça a Deus, tenha uma experiência diante de Deus, porque se assim fizermos, nós vamos muito longe, porque a obra de Deus tem que ser feita. E a primeira coisa, a nossa geração tem que conhecer a Deus, tem que conhecer o Deus que serve. Maravilha! Não simplesmente pregar bonito, não, senhores. Não basta simplesmente ter uma boa eloquência, não basta ser simplesmente inteligente, não, senhores. Não basta ser simplesmente uma pessoa com muito conhecimento, mas tem que ter um período na presença de Deus, o período da oração, o período do jejum, o período da consagração. Quanto tempo nós gastamos em oração diante do Senhor? Na nossa semana, obreiros, eu estou dizendo para o obreiro, irmão, nós dizemos a igreja não ora, o obreiro não ora, nós dizemos a igreja não vai, e muitas vezes, irmãos, a igreja que está nos assistindo quer ver um exemplo de cada um de nós. Se você é obreiro cooperador, você põe uma gravata no pescoço. É Deus. A igreja olha e diz: ele é obreiro, ele é exemplo. Então dê exemplo, conheça a Deus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória de Deus, e assim a obra de Deus vai ser feita. Maravilha! Me preocupa demais a geração na época de Josué servia a Deus, mas a geração posterior não conhecia o Senhor e não topou os milagres que Deus havia feito no meio de Israel. Que a nossa geração conheça a Deus, mas nós devemos conhecer primeiro. Por isso que Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei.
O que Deus me deu, eu estou passando. Se Deus me deu, eu passo para alguém. Alguém recebe de Deus e passa para outro. E assim a obra de Deus é feita. Eu repito aquilo que eu disse. Nós estamos plantando no lugar onde alguém lavrou. E amanhã alguém vai colher aquilo que nós plantamos. Mas aquilo que nós recebemos dos nossos pais, nós devemos guardar no coração. Eu sei que o tempo passa, eu sei que muita coisa muda, mas os princípios da palavra de Deus não mudam. Os princípios da palavra do Senhor não mudam. Nós sabemos que oração não muda, nós sabemos que o jejum não muda, nós sabemos que salvação não muda, nós sabemos que santidade não muda, nós sabemos que Jesus É não Deus, muda, é verdade. Glória a Deus. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Aleluia. Os que me disseram isso